Os prazeres sensoriais e mentais e a sensação de bem-estar geral, que vem com a saúde física e mental, não têm suas raízes na realidade? Eles têm suas raízes na imaginação. Um homem que ganha uma pedra e fica convencido de que essa pedra é um diamante sem preço, ficará bastante satisfeito, até que perceba seu engano. Da mesma forma, quando o ser é conhecido, o prazer perde seu sabor e a dor perde sua farpa. Ambos são vistos como o que são, respostas condicionadas, meras reações, simples atrações e repulsas, baseadas em lembranças ou em preconceitos. Geralmente, prazer e dor só são sentidos quando são esperados. É tudo uma questão de hábitos e convicções adquiridas. Bem, o prazer pode ser imaginário, mas a dor não é. Prazer e dor sempre andam juntos. Estar livre de um é o mesmo que estar livre do outro. Se você não se importa com o prazer, você não terá medo da dor. Mas há uma felicidade que não é nenhum dos dois, que está totalmente além. A felicidade que você conhece é descritível e mensurável. Ela é objetiva, por assim dizer. Mas o que é objetivo não pode ser seu. Seria um erro lamentável identificar-se com algo externo. Essa confusão de níveis não leva a parte alguma. A realidade está além do subjetivo e do objetivo, além de todos os níveis, além de qualquer distinção. Ela decididamente não é a raiz nem a fonte, nem a origem desses níveis e distinções. Estes provêm do fato de se ignorar a realidade, não da realidade em si, que é indescritível, além do ser e do não ser. Segui muitos mestres e estudei muitas doutrinas, e, no entanto, nenhuma delas me deu o que eu queria. O desejo de encontrar o ser certamente se realizará, contanto que você não queira outra coisa. Mas você tem que ser honesto consigo mesmo e realmente não querer nada mais. Se, enquanto isso, você quiser muitas outras coisas e se lançar em sua busca, seu objetivo principal talvez seja adiado, até que você se torne mais sábio e deixe de ficar dilacerado entre impulsos contraditórios. Vá para dentro de si, sem hesitar, sem jamais olhar para fora. Mas meus desejos e medos ainda existirão. Em que outro lugar eles estariam, senão na memória? Dê-se conta de que a raiz desses desejos e medos está na expectativa nascida da memória, e eles deixarão de o incomodar. Já entendi claramente que o serviço social é uma tarefa sem fim, uma vez que a melhora e a deterioração, o progresso e o retrocesso caminham lado a lado. Podemos ver isso por toda parte e em todos os níveis. O que resta, então? Qualquer que seja o trabalho que você tenha começado, termine-o. Não aceite novas tarefas, a não ser que seja forçado a isso por uma situação concreta de sofrimento e de alívio do sofrimento. Encontre a si próprio primeiro, e bênçãos sem fim virão. Nada faz o mundo lucrar tanto quanto o abandono do lucro. Um homem que não pense mais em termos de ganhos ou perdas é o homem verdadeiramente não violento, pois ele está além de qualquer conflito. Sim, sempre me senti atraído pela ideia de ahimsa, a não violência. Basicamente, ahimsa significa o que diz, não faça mal. O que vem primeiro não é fazer o bem, mas deixar de fazer o mal, não agravar o sofrimento. Agradar os outros não é ahimsa. Não estou falando de agradar, estou falando de ajudar os outros.
A única ajuda que vale a pena é libertar da necessidade de ajuda. A ajuda repetida não é ajuda, absolutamente. Não fale em ajudar alguém, a não ser que você consiga colocar essa pessoa além da necessidade de ajuda. Como se vai além da necessidade de ajuda? E é possível ajudar uma pessoa a fazer isso? Quando você tiver entendido que toda a existência na separação e na limitação é dolorosa, e quando você estiver disposto e for capaz de viver integralmente, sendo uno com a totalidade da vida, como puro ser, você estará além da necessidade de ajuda. Você pode ajudar o outro com preceitos, com exemplos e, sobretudo, com seu próprio ser. Você não pode dar o que não tem, e você não tem o que você não é. Você só pode dar aquilo que você é, e isso você pode doar ilimitadamente. Mas é mesmo verdade que toda existência é dolorosa? Que outra causa teria essa busca por prazer, que é tão universal? Um homem feliz não busca felicidade. As pessoas são tão inquietas, sempre em movimento. É por sentirem dor que elas procuram alívio no prazer. Toda a felicidade que elas conseguem imaginar é a garantia da repetição do prazer. Se eu sou como sou, se a pessoa que penso ser não pode ser feliz, então o que devo fazer? Você só pode deixar de ser o que você parece ser agora. Não há nada de cruel no que estou dizendo. Acordar um homem de um pesadelo é compaixão. Você veio aqui porque você sente dor. E tudo o que eu digo é: acorde, conheça a si mesmo, seja você mesmo. O fim da dor não está no prazer. Quando você se der conta de que está além tanto do prazer quanto da dor, a busca da felicidade termina. E a infelicidade que daí resulta também. Pois a dor visa o prazer, e o prazer resulta em dor, inexoravelmente. No estado último não pode haver felicidade? Nem infelicidade, apenas liberdade. A felicidade sempre depende de uma coisa ou de outra e pode ser perdida. O ser livre de tudo não tem causa e, portanto, não pode ser perdido. O ser livre de infelicidade não tem causa e, portanto, não pode ser destruído. Realize essa liberdade. Não é verdade que nasci para sofrer em consequência do meu passado? A liberdade é possível? Eu nasci por minha própria vontade? Não seria eu apenas uma criatura? O que são nascimento e morte, a não ser o começo e o fim de uma sequência de acontecimentos na consciência? Nascimento e morte são dolorosos devido à ideia da separação e da limitação. Chamamos de prazer o alívio momentâneo da dor e construímos castelos nas nuvens, na esperança de alcançarmos o infindável prazer a que chamamos de felicidade. Tudo isso é engano e desperdício. Acorde, vá além, viva de verdade. Meu conhecimento é limitado, meu poder é insignificante. Sendo a fonte de ambos, o ser está além tanto do conhecimento quanto do poder. O que é observável está na mente. A natureza do ser é consciência pura e absoluta, puro testemunhar, não sendo afetada pela presença ou ausência de conhecimento ou de preferências. Retire o seu ser desse corpo de nascimento e de morte, e todos os seus problemas estarão resolvidos. Eles existem porque você acredita que nasceu para morrer. Livre-se desse engano e seja livre. Você não é uma pessoa.
Por toda parte ouço dizer que ser livre de desejos e inclinações é a condição primordial da realização. Mas acho que essa condição é impossível de ser preenchida. Ignorar o que se é de fato causa desejos e perpetua a ignorância. Realmente um círculo vicioso. Não há condições a serem preenchidas. Não há nada a ser feito, nada a ser abandonado. Apenas olhe e lembre-se: tudo que você percebe não é você e não é seu. Essas coisas existem no campo da consciência, mas você não é o campo, nem seus conteúdos, e nem sequer o conhecedor do campo. Essa sua ideia de que você tem algo a ver com as coisas é que faz com que você fique emaranhado nos resultados de seus esforços. O motivo, o desejo, o fracasso, o sentimento de frustração, tudo isso é o que faz com que você não consiga ir adiante. Simplesmente olhe para tudo o que acontece e saiba que você está além. Isso quer dizer que eu não deveria fazer coisa alguma? Isso você não consegue. O que acontece tem que continuar acontecendo. Se você frear de repente, você causará um desastre. Isso tem a ver com o conhecedor e o conhecido se tornarem um só? Ambos são ideias que existem na mente e as palavras que expressam essas ideias. Elas nada têm a ver com o ser. O ser não é qualquer uma delas, nem está entre elas ou além delas. Procurar por ele no nível mental é um esforço fútil. Pare de procurar e veja. Ele está aqui e agora. Ele é aquele eu sou que você conhece tão bem. Tudo o que você tem a fazer é parar de pensar que você está dentro do campo da consciência. A não ser que você já tenha pensado cuidadosamente nessa questão. Ouvir-me falar uma única vez não vai adiantar. Esqueça suas experiências e triunfos passados. Fique nu, exposto aos ventos e às chuvas da vida, e você terá uma chance. A devoção, Bhakti, tem algum lugar em seu ensinamento? Quando você não se sente bem, você vai a um médico que lhe diz o que há de errado com você e qual o remédio. Se você tem confiança nele, isso facilita as coisas. Você toma o remédio, segue as restrições alimentares e melhora. Mas se você não confia nele, você ainda tem uma chance. Você pode estudar medicina você mesmo. Em qualquer um dos casos, o que lhe move é o seu desejo de se curar, não o médico. Sem confiança, não há paz. Você sempre confia em alguém. Pode ser sua mãe ou sua mulher. Dentre todas as pessoas, aquele que conhece o ser, o homem liberto, é o mais confiável. Mas apenas confiar não basta. Você também tem que desejar. Sem o desejo de ser livre, de que serve a confiança de que você pode alcançar a liberdade? Desejo e confiança têm que andar juntos. Quanto mais forte for o seu desejo, mais facilmente virá a ajuda. O maior dos gurus nada pode fazer se o discípulo não estiver ansioso por aprender. Essa ânsia e a dedicação séria são da maior importância. A confiança virá com a experiência. Dedique-se a seu objetivo e a devoção por aquele que pode orientá-lo virá naturalmente. Se seu desejo e sua confiança forem fortes, eles funcionarão e o levarão a seu objetivo.
uma vez que você não causará atrasos com hesitação e com concessões. O maior dos gurus é o seu ser interno. Verdadeiramente, ele é o Mestre Supremo. Apenas ele o leva à sua meta e apenas ele virá recebê-lo no fim do caminho. Confie nele e você não precisará de um guru externo. Mas repetindo, você tem que ter um forte desejo de encontrá-lo e não fazer nada que crie obstáculos e atrasos. E não desperdice energia e tempo com arrependimentos. Aprenda com seus erros e não os repita. Se você permite, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal. Sim, pergunte. Vejo você sentado sobre uma pele de antílope. Isso não contradiz a não violência? Durante toda a minha vida de trabalho, fui fabricante de cigarros e ajudei as pessoas a arruinarem sua saúde. E bem na frente de minha porta, a prefeitura construiu um banheiro público, arruinando assim a minha saúde. Neste mundo violento, como pode alguém se furtar à violência de um tipo ou de outro? Mas é certo que toda violência evitável deveria ser evitada. No entanto, na Índia, todos os homens santos têm sua pele de tigre, de leão, de leopardo ou de antílope para sentar-se sobre ela. Talvez porque nos tempos antigos não havia plásticos. A melhor maneira de ficar longe da umidade era uma pele. O reumatismo não tem o menor charme, nem mesmo para um santo. Foi assim que surgiu a tradição de que, para longas meditações, uma pele era necessária. A pele de antílope de um yogi é o mesmo que o tambor de couro de um templo. Mal os notamos. Mas o animal teve que ser morto. Nunca ouvi falar de um yogi que matasse um tigre para conseguir sua pele. Os matadores não são yogis, e os yogis não são matadores. Mas não se deveria expressar desaprovação, recusando-se a sentar sobre uma pele? Que ideia! Eu desaprovo o universo inteiro. Por que apenas uma pele? A menos que o testemunho da consciência comece a atuar sobre a pessoa e que ela se transforme no objeto de observação em vez do sujeito, a realização não será possível. É a testemunha que faz a realização desejável e atingível.